7 a 10. Eu tinha a intenção de começar uma ministração hoje de um livro lá do pastor Harold Walker, chamando Preparando-nos para o Preparador. Nós vamos fazer essa série aí, não sei se alguém já leu esse livreto, é muito bom, sobre a preparação para a volta de Jesus. Mas essa semana o Senhor não permitiu que eu iniciasse, embora eu tenha o esboço todo pronto, tudo certo lá, mas o Senhor não permitiu e me levou para esse lugar. Então eu vou te pedir que primeiro você dobre tua atenção, segundo que você seja sensível a ouvir a voz do Espírito Santo, e que você tenha em mente que a primeira pessoa que está sendo ministrada aqui sou eu, primeira pessoa. Depois disso eu preciso que você dobre mais ainda a sua atenção, mas eu falo depois por quê. Portanto, é NVI, tá? Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Senhor, eu oro para que a Tua voz tenha preeminência nesse lugar, para que todas as outras vozes sejam silenciadas, as vozes da nossa alma, as vozes das nossas necessidades, as vozes dos nossos problemas, as vozes dos nossos conceitos pré-formados, que todas as demais vozes se calem diante da Tua voz, que os nossos corações estejam inclinados diante de Ti, submissos e ensináveis para aquilo que o Senhor quer ministrar nessa noite, no nome de Jesus, amém. Há quem diga que o grande problema da igreja moderna é a sua nova roupagem. Há quem diga que o grande problema da igreja moderna é o fato de um pastor usar tênis e camiseta e não usar mais gravata e terno. Há quem diga que o grande problema da igreja é a sua falta de doutrina ou alguns ensinamentos que talvez não sejam dados. Sabe que hoje a gente tem uma gama de consultores de igreja que você não tem ideia como a gente tem gente que sabe fazer igreja. Esses dias atrás, eu me deparei com um vídeo de uma determinada igreja, que vai ficar linda, inclusive, quando terminar. E essa igreja, ela foi apresentar a nossa nova igreja. Essa era a temática do vídeo, a nossa nova igreja. E a nossa nova igreja, no vídeo, era um prédio muito grande, muito maior do que esse. E esse prédio tinha, as apresentações foram: aqui vai ser o escritório, aqui vai ser o espaço kids, aqui vai ser o auditório para tantas mil pessoas, aqui vai ser a estrutura de som, aqui vai ser o estacionamento para não sei quantos carros, aqui vai ser a área de convivência e o coffee. E tudo isso é o que faz a gente pensar que é a igreja hoje. Há quem diga que a igreja hoje, ela é muito rica, tem muito dinheiro, poderosa. A igreja hoje parece que dita até a moda e interfere na política. Há quem diga que
A igreja é isso. Isso que a gente está vendo. E parece que está cada vez mais exposto pós 2020. Quando todo mundo ligou o seu celular na igreja, não importa o tamanho dela, todas elas estão ou no Facebook, ou no Instagram, e certamente estão no YouTube. A gente não sabe exatamente quantas, mas são muitas, que às vezes a live dá lá 2, 3, 4 pessoas, mas nós estamos na rede, e o que importa é estar na rede. As nossas fotos de igreja são mentirosas, não sei se você sabia. As fotos de igreja geralmente são mentirosas, porque muitas vezes elas são tiradas de ângulos que favorecem a ideia de que a igreja tinha muita gente. É o tal do pastor querendo fazer inveja para o outro pastor. E mais engraçado ainda é que as fotos mentem acerca das pessoas das quais as fotos são tiradas. Nós resolvemos parar, mas não porque a gente é bonzinho, porque a câmera estava ruim. Porque muitas vezes aquela cara de devoção que aparece na foto é pura hipocrisia. É só uma autoimagem, é só uma mão levantada e uma carinha de quem está sentindo alguma coisa, mas no fundo, é um hipócrita que está atrás daquela foto. Mas isso dá engajamento, isso atrai, isso traz as pessoas para dentro da igreja. O problema é que mais do que tudo isso, nós estamos defraudando o Evangelho. Deixa eu fazer um parênteses. Eu acho que você não vai ficar feliz com a pregação de hoje, tá? Então eu não estou espantado com a tua cara de espanto. A gente fragmentou o Evangelho. Sabe qual foi um dos piores lançamentos do momento? Da moda gospel? As inúmeras e várias conferências que tem por aí. A igreja foi departamentizando o Evangelho. Então hoje a gente tem o culto da mulher, a Bíblia da mulher, a camiseta da mulher, a pastora tal, a fulana de tal, a ciclana de tal. E aí a gente vai nesse lugar, e esse lugar prega só, especificamente, sobre o comportamento da mulher cristã. Está errado? Não. Mas não é uma verdade inteira. A gente fez isso com os homens também. A gente tem alguém que fala muito bem sobre homens. E a gente fala sobre o comportamento do homem cristão. A gente fez isso com as crianças, a gente fez isso com os jovens. E tudo bem, enquanto isso estava unido a uma só voz num culto de domingo, à noite, quando aquilo que era pregado na plataforma tem relação total com tudo isso que está sendo falado nos vários departamentos. O problema é que isso se perdeu. Hoje a gente tem Dunamis, hoje a gente tem, ajuda outro aí, o que mais? F-Hop, o que mais? Jesus Scott. E falam mais para os jovens. Aí a gente tem outros tantos nomes que falam para pastores, ou falam para a igreja, ou falam. Pior do que isso, a gente construiu um lugar nisso, que se a gente não tem, a gente acha que não é mais igreja. Quer um exemplo? Há 6 meses nós estamos lidando com cultos normais nessa casa. A única coisa a mais que nós fizemos aqui foi agora, esse final de semana, em 6 meses, o único evento feito aqui
dentro de casa, inclusive, foi o nosso retiro de jovens. E daqui até dezembro, não espere outra coisa, não vai ter nem outro retiro de jovens. Só o das mulheres, que também foi algo programado antes. Não vai ter mais nada. Porque se você não pode ser um bom crente vindo num culto regular da igreja, está ruim para você. Se você não suporta a igreja como ela tem que ser, vou te dizer uma coisa. Você não vai suportar daqui para frente mais. Quando você pega esse trecho de Tiago, é uma série de mandamentos do verso 7 até o verso 10, e tem uma ligação com um provérbio, que é o provérbio 3:34, que fala que Deus dá graça ao humilde e resiste ao soberbo. Mas é interessante que a responsabilidade do homem, claramente, é submeter-se a Deus. Trata-se de uma ordem. Você viu que no texto a ordem, o imperativo é submeta-se a Deus, ou submetam-se a Deus. E no final, no verso 10, esse submetam-se a Deus é colaborado com uma outra frase, com outra palavra que diz assim: humilhem-se diante de Deus. Submissão e humilhação são o tema desses versículos que nós lemos. Agora, isso é algo que tem que ser explorado, porque nós não queremos na retórica e na oratória das nossas igrejas palavras como submissão e humilhação. Não, nós não queremos. Nós queremos palavras como encorajamento, empoderamento, endinheiramento. Nós queremos que a mensagem que vai ser ministrada seja uma mensagem que nos levante, que nos coloque para o alto, que nos faça feliz, que nos faça alegres. O que nós queremos não é o culto a Deus, nós queremos um culto motivacional, ou, como está mais na moda, coach. Porque o evangelho, irmão, antes de te levantar, ele te derruba. E ele precisa fazer isso. O evangelho, antes de te levantar, ele te confronta. E quando ele te levanta, ele não te levanta para te deixar felizinho. Ele te levanta para que você possa adorar ao Senhor. Pelo menos 3 máximas estão envolvidas aqui no trecho de 7 a 10. Resistir ao diabo e chegai-vos a Deus. Purificai as mãos e limpai o coração. Afligi-vos, converta-se o vosso riso em pranto. Essas atitudes precisam ser assumidas pelos cristãos. Porque quando nós olhamos para os versos anteriores, há uma denúncia sobre a pecaminosidade, há um grito sobre o pecado, e aí Tiago está dizendo: agora é a hora de vocês assumirem posições contra o pecado. Eu quero citar uma orientação do apóstolo Pedro. Abre para mim, por favor, em 1 Pedro 5, está sem? Perdão, não vi. Então abre aí você, 1 Pedro 5, verso 5, diz assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Agora ele começa a orientar para geral: sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte em tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé.
sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. A ênfase que eu quero trazer do apóstolo Pedro com relação a Tiago é: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. E a outra máxima que ele traz aqui é: resistam ao diabo, permanecendo firmes na fé. Como resistir firmes na fé? Como resistir firmes na fé? Essa fé que ele está dizendo aqui não é só a fé de acreditação, não é só aquela fé de que eu confio no Senhor. Não, o que ele está dizendo aqui é sobre todo o contexto que engloba a minha fé. Crer em Deus, crer nas suas promessas, crer na sua palavra, posicionar-se como quem é alguém da fé. Alguém da fé cristã se posiciona de forma a agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que aqueles que querem se achegar a Deus precisam crer que Ele existe, e que Ele recompensa aqueles que o buscam. E diz assim, que a fé é a única coisa que agrada a Deus. E aí, existe a necessidade então de humilhação diante de Deus, para se fazer resistência ao diabo. Um dos propósitos básicos de Satanás é separar o homem e Deus. Mas quanto a essa separação, eu e você temos que aprender a resistir. Quando a gente se comporta assim, e qual que é o comportamento, qual que é a postura? Quando a gente aprende a se submeter a Deus, essa é a chave para que o diabo fuja de nós. Pastor, mas parece que é tão incipiente falar dessa coisa do diabo fugir de nós, fugir da nossa presença. Escuta, vou te dizer uma coisa. Talvez pareça ser algo muito simples o diabo fugir. Porém, o que a gente às vezes tem de equivocado é o pensamento de que, porque estamos falando do diabo, estamos falando de possessão demoníaca, ou de grandes pecados. Não. O contexto todo aqui fala sobre orgulho. Paulo fala em Efésios que o diabo lança dardos inflamados contra a vida dos crentes. Tem um detalhe nessa história: a pregação de Paulo era para os crentes, não era para as pessoas do mundo. A pregação de Tiago é para os crentes, não é para os irmãos do mundo. Então significa que se ele está dizendo que nós temos que resistir ao diabo, e ele está pregando para os crentes, é que o diabo está, como disse Pedro, ao derredor, buscando quem ele possa pegar. E talvez você não caia numa grande imoralidade, talvez você não caia num grande pecado de corrupção, mas lembra do contexto que esse texto está dizendo. Facilmente nós caímos no pecado que leva a outros pecados: o orgulho, a soberba da vida. Qualquer que seja o poder que Satanás possa ter, quando um homem, uma mulher de Deus se submete a Deus, ele está certo que ele tem capacidade para vencer a Satanás. A gente não sucumbe ao desejo de Satanás de nos separar de Deus, mas a gente se achega a Deus. A submissão é o lugar onde a gente aprende a se achegar a Deus. E é interessante que Tiago está dizendo que Deus responde, que Deus se aproxima de nós. Isso tem que gerar temor em nós. Deus se aproxima. Tiago não está falando de salvação, Tiago está falando de arrependimento no arraial dos crentes. Tiago está falando de arrependimento sincero para gente que quer voltar a Deus, gente que já não consegue encontrar a Deus, por mais presente que ele esteja, porque é gente que ainda não que voltou a não se submeter a Deus. É gente que, tal como o pródigo, reconhece o pai, mas não se submete ao pai. Precisa sair errante pelo mundo, mesmo estando dentro da igreja. É uma chamada radical, a partir do verso 8. Sincera e radical ao arrependimento dos caminhos que são pecaminosos. Olha o que o próprio Tiago fala no capítulo 3, se você quiser abrir. Eu vou ler
do 13 ao 18, depois eu vou ler o 4, do 1 ao 3. Diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Por onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Boa pergunta, né? Ei, calma. Não é Iraque, não é Israel, Gaza, não é Rússia. Ele está perguntando de onde vêm as guerras e contendas entre you. É isso? YouTube é banda de rock. Aonde é que estão as guerras? Da onde vêm as guerras e contendas entre nós? Aos visitantes eu peço, por favor, me perdoem. Ok? Talvez vocês não precisassem ouvir isso. Me perdoem. Mas agora estou falando daqueles que um dia tiveram seus nomes arrolados como membros dessa casa. Aonde começam as guerras que estão entre nós? E as nossas contendas e conflitos? Ele mesmo responde: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês. Ele mesmo responde: vocês, inclusive eu, vocês, todos, inclusive eu, os visitantes estão isentos. Cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados. Não é porque pedem errado, pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Pastor, mas eu não fico pedindo um carro, casa, não, mas não é sobre isso que ele está falando. Esquece, irmão. O tema central: orgulho, soberba. A gente quer que Deus dê o microfone para a gente. A gente quer que Deus dê a plataforma para a gente. O problema dos crentes hoje não é mais não ter cura na igreja. O problema dos crentes hoje não é ter mais palavra na igreja. O problema dos crentes hoje não é mais não ter milagres acontecendo na igreja. O problema do crente hoje é que ele não aparece. É que ele não tem plataforma ou um título na frente. Dane-se os títulos. Dane-se os cargos. O meu cargo está à disposição. Eu não preciso ser pastor dessa igreja. Eu preciso ser achado no coração de Deus. Eu não preciso que me bajule. Eu não preciso que me reconheça. Eu preciso que ouça a voz de Deus nesse lugar. Mais uma vez, desculpa os visitantes. Tiago aponta esses pecadores, nós, como homens de mente dividida ou ânimo dobre. Homens dúbios, ora estão lá, ora estão cá. A tradução é duas almas. Pessoas que a fé é marcada por um monte de dúvida e instabilidade. Pessoas que transitam entre Deus e o mundo, o reino de Cristo e o reino de Satanás, a era vindoura e essa era que a gente está vivendo. Gente que joga de um lado para outro, gente que permite que
esse espírito do mundo, de alguma forma, desvie da fidelidade e da única verdade que vem de Deus, a gente se torna pessoas de lealdade dividida, duplas, pessoas espiritualmente instáveis. Então a gente hoje tem à la carte, irmão. Se você não gosta daqui, você não gosta dessa igreja, escuta o que eu vou te dizer. Saúl Euquinde está lotada de igreja. Pastor, mas vamos fechar o prédio, não tem problema. Fechamos o prédio, vamos para outro, irmão. Você acha que eu estou aqui por causa de prédio? Por causa desse evangelho fraco, frouxo, que está sendo entregue hoje, na maioria das igrejas, é que a gente está desse jeito. Não gostei, estou fora. Não é só aqui que acontece não, que eu ando com muito pastor. Os que demonstram ciúmes e egoísmo desse mundo, os que deixam de agir segundo aquilo que ouvem, dizem, os que usam a língua duplamente, entendeu isso não? Esse foi bom, né? Usar a língua duplamente foi bom, não foi? Fala aí. Os que têm as suas violentas disputas uns contra os outros, que são culpados dessa atitude de duplicidade. Sabe o que Tiago está falando? O que se requer deles é arrependimento exterior, purificai as mãos, e atitude interna, limpai o coração. Purificar e limpar é a ideia da pureza sacerdotal para ministrar as coisas do Senhor. A gente quer todos os benefícios do ministério, não as dores do ministério. As dores do ministério passam por purificar as mãos e limpar o coração. Sabe quantas vezes eu tive vontade de parar com tudo? Só hoje 3. Imagine 21 anos. Para vocês é fácil. Para vocês é simples. Ó, vira as costinhas, tchau, até amanhã. Por causa dessa frouxidão que está aí fora, essa palavra que adoça a boca, o ego. Mas infelizmente, querido, eu não vou negociar a palavra. E se Deus está dando uma direção, eu vou seguir nessa direção, porque eu tenho convicção do que eu estou fazendo aqui. Quem quiser permanecer diante do Senhor, o salmista exigia dizendo o seguinte: limpo de mãos e puro de coração. Quem subirá ao monte do Senhor? O limpo de mãos e puro de coração. O limpo de mãos e puro de coração. O verso 9 está gritando. Olha lá o verso 9 do primeiro texto que nós lemos. Entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem riso por lamento e alegria por tristeza. É um eco da voz profética. Esse texto, esse trecho 9 de Tiago 4 é um eco de voz profética. Os profetas sempre se referiam ao choro para descrever os grandes desastres que acompanhavam os julgamentos de Deus. E eles também usavam para chamar o povo de Deus ao arrependimento dos seus pecados. Olha o que Joel faz acerca da proximidade do dia do Senhor. Joel, ele faz o seguinte convite para aquelas pessoas: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto.
Tiago está usando isso, essa expressão, e ele também estava convencido que para se aproximar do dia do Senhor, ou para se aproximar do Senhor, é necessário uma profunda e sincera tristeza pelo pecado. Essa é a marca do verdadeiro arrependimento. É o que Paulo chama de tristeza segundo Deus, para a salvação, que a ninguém traz peso, mas traz libertação. É interessante perceber isso aqui, porque cada texto desse, a gente poderia aplicar no evangelismo para alguém que não conheceu Jesus, mas todos os textos especificamente são para gente que senta nas cadeiras das igrejas, como eu e você. São textos para o povo de Deus. E por que Deus está falando com o povo de Deus esses dias? Porque os dias são dias de preparação, porque os dias são dias que preparam e contam da volta de Jesus. E você acha que se Jesus voltasse hoje, essa igreja que a gente tem hoje ia dar conta? Para, irmão. Do jeito que está hoje, é que Deus não tem expectativa sobre nós, mas do jeito que está hoje, Ele ia se frustrar muito com esse povo que tem aqui. Ai. Talvez algum soberbo esteja dizendo assim: comigo não. Pois é, talvez você fosse o primeiro. É assim também que devemos entender esse mandamento de Tiago, quando ele diz assim: converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Às vezes a gente pode pensar: Tiago está querendo desmanchar prazer, está negando a alegria, o riso, a felicidade da vida cristã. Não, irmão, olha isso. Tiago está pegando a raiz do judaísmo. Lá no judaísmo e no Antigo Testamento, o riso é frequentemente a risada de zombaria, insensatez, que de uma forma alegre, pejorativa, se recusa a levar o pecado a sério. Veja se não é a marca que prospera nesse mundo. Não é a marca desse mundo? Irmão, liga a televisão. Você vai ver que fazem de um adultério uma coisa cômica para ficar engraçado. O adultério passa a ser uma coisa que, o homem tem 2 mulheres ali, não dá nada não. E às vezes isso está na nossa plataforma. Quando alguém pormenoriza coisas sérias, dá risada de coisa séria num lugar que é puro e santo, num lugar que o que tem que ser comunicado é sério. Alguém que pega o pecado e dilui o pecado, diminui o pecado. Não foi nada demais. Não. Se Jesus está dizendo sobre, por exemplo, o adultério, que conforme Moisés, você possuir outra mulher era um adultério, mas em Jesus, pela graça, só o desejo, só desejar, você imagina como é que Jesus leva a sério isso? Que dirá trocar mensagem, tocar, que dirá? É sério. Pecado não é brincadeira. Então, Jesus mesmo advertiu, dizendo assim: ai de vós, os que agora dão risada, porque vocês um dia vão lamentar e chorar. Aquilo que os homens vão fazer quando o julgamento de Deus surpreender todo mundo, pode ser evitado com choro e lamentação pelo pecado. Hoje, agora, porque Jesus disse também: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Um pastor, todos os dias a gente lida com muita coisa, né? Muitas pessoas hoje, tanto dentro quanto fora da igreja, tem uma marca superficial de alegria e de riso fácil. As pessoas que vivem segundo a filosofia hedonista, como diz o texto: comamos, bebamos, nos alegramos, pois amanhã morreremos. E aí ignora a terrível realidade
do presente e do futuro no julgamento de Deus. Tenho uma coisa para te dizer que talvez possa amenizar um pouco. Até o mais dedicado cristão pode ocasionalmente, é isso? Falei certo? Pode tropeçar, pode escorregar no pecado. Às vezes até pensando muito nessa coisa da misericórdia, do perdão de Deus, até assentado nisso, nessa verdade, a gente às vezes acaba metendo os pés pelas mãos. Porque também não estou aqui para dizer, para pregar para você um nível de santidade altamente escalável que ninguém chega. Não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando, na verdade, sobre o mínimo. Na verdade, eu estou falando sobre o mínimo. Olha isso. Só o arrependimento, e esse é o apelo radical que Tiago está fazendo, só o arrependimento pode produzir uma verdadeira alegria na vida do crente. Porque é a alegria que flui do lugar que os pecados estão perdoados. Entende? Escuta isso que eu vou te dizer. Essa pregação, essa palavra, é para gente que é chamada no texto da Santa Ceia, o famoso, aqueles que dormem. Qual que é esse sono? É esse sono que a gente está dentro da igreja. É aquele sono de que eu estando participando, dizimando e ofertando, tudo ok. É aquela sonolência de uma vida religiosa que não expressa transformação. Ele termina dizendo o seguinte: humilhem-se, lá no verso 10. A humilhação na presença do Senhor significa, em primeiro lugar, reconhecer a nossa própria pobreza espiritual. Inconsequentemente, a gente admite uma desesperadora necessidade de Deus, da ajuda de Deus. Por isso que a gente, quando vai para esse lugar de arrependimento, a gente se submete à vontade de Deus nas nossas vidas. Essa humildade que é colocada aqui, ela é lembrada lá naquele texto de Lucas 18, quando o pecador, coletor de impostos, ele, consciente do seu pecado, ele pede pela misericórdia de Deus. Você lembra dessa cena? O justo e o pecador, o coletor de impostos pecador. O justo arroga para si o fato de jejuar e dizimar, e talvez ter até as vestes mais parecidas com as vestes do justo. O pecador, coletor de impostos, arroga para si a sua pobreza espiritual e a necessidade que ele tem de perdão da parte de Deus. Qual que é o grande problema nosso ao longo de tantos anos na igreja? E quando eu falo tantos anos, é 3, 4, 5 anos para cima, irmão. Já é muito tempo. É que a gente, em nome de uma ideia que a gente criou, de uma evolução da vida cristã, a gente acha que chegamos em algum lugar, em algum patamar, que a gente leu uns 15 livros, que a gente leu a Bíblia uma vez, 2 ou 3, eu acho meio assim, esse negócio de muita gente falar que leu a Bíblia toda, às vezes eu fico desconfiado. Não estou aqui para julgar ninguém, porque às vezes dá uma impressão de que o povo não lê, não dá? Eu tenho esse medo aí. Mas a gente lê a Bíblia 2, 3 vezes na vida inteira, e depois fica lendo fracionado, e aí a gente parece que chegou em algum lugar. Ou porque a gente tem
uns sonhos proféticos, umas visões, umas revelações, e a gente acha que agora a gente é o megazord espiritual da bênção do divino Espírito Santo. A pior raça que existe é a raça do orgulhoso, irmão. Mas infelizmente, eu me incluo nela. Infelizmente. Sabe qual que é a pior coisa que você tem quando você chega em 42 anos de idade, e você olha para trás da sua vida, sendo 35 desses 42 dentro da igreja, quando você faz aquela conta assim: não desonrei meus pais, nunca defraudei nenhuma menina, primeira mulher que eu conheci, eu estou casado com ela faz 21 anos, não traí ela, não defraudei os meus filhos. Aí você faz essa conta, e aí quando você pensa que você está moralmente correto, pô, cara, que filhão, hein? Hã? Faz 42 anos que eu sou filho daquele senhor ali, ó. O cara me liga todo dia, quer que eu vou almoçar com ele todo dia. Que pai que tem desgosto com o filho, quer que o filho vá almoçar todo dia com ele? Todo dia ele me liga. Esse dia atrás me ligou sexta-feira: não, vai almoçar comigo. Eu falei: não, vamos almoçar comigo. Tá bom, vamos almoçar. Lá no Comidaria. Tem comida árabe. Então vamos lá almoçar. Comida árabe. Vou comer. Quando eu cheguei, peguei a fichinha, fui o último a pegar a fichinha. 47 pila de comida. E aí eu cheguei lá do lado assim, falei: deixa que eu pago o meu. Não, fica sossegado, eu que te chamei para vir comer aqui. Minha filha pequenininha é um grude em mim. Eu estou andando e ela está aqui assim, ó. O meu filho, meu machinho, é a minha cópia. E a minha primogênita, meu Deus, é o meu dengo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uma irmã, 1 ano e pouco mais nova do que eu. Ela tem mais ciúme de mim do que do marido dela, do pai dela, da mãe dela e do filho dela. Tanto que me ama. A minha esposa já é quase um milagre à parte, porque olha para essa lata aqui, casar com uma mulher bonita que nem eu casei, é muita misericórdia de Deus, né? Aleluia. Deus é bom. Deus existe e é bom, irmão. Me deu uma esposa linda, obrigado. Mas sabe, às vezes a gente tem essas coisas. Sabe quantos anos de igreja? 35 anos. Quem tem 35 anos aqui? 36? 36. Fique em pé, Bruna, por favor. Essa jovem moça aqui, hoje eu estou de moça, né? Essa jovem moça aqui tem 1 ano menos do que eu tenho de igreja. Obrigado. Quer dizer, quando ela nasceu, eu já tinha 1 ano que eu era crente. Tem cada história para te contar que não cabe agora aqui contar para você. Muita história para te contar. 21 anos só com essa igreja. 17 que eu sou o pastor da igreja. Dos 21. Muita coisa. Sabe, isso não é garantia de nada. Isso, como diria Paulo quando ele apresenta o seu currículo, isso para mim, diante do que eu tenho aprendido, se tornou algo pequeno demais. Se a minha vida é só isso, só ser um bom pai, um bom marido e um bom crente, antes de eu ir para o final do que eu quero falar com você, eu preciso fazer um comentário. A gente
olha para essas coisas, essas habilidades, essas questões, e a gente quer usar isso, a gente quer, de alguma forma, achar que a gente precisa ser visto por isso. Sabe, eu preciso te contar uma coisa para você, homem. Ser um bom marido não é uma coisa para você ser reconhecido. Ser um bom marido é tua obrigação. Ser um bom filho não é uma coisa para você ser reconhecido. É tua obrigação. Ser um bom pai é tua obrigação. Ser um bom crente. Como é que você vem para um culto desse aqui? Primeira coisa que a igreja prega errado é que o culto é para os irmãos. E eu provo que a gente prega que o culto é para os irmãos. Eu provo isso. Há 35 anos atrás, não tinha esse negócio de recepçãozinha na porta da igreja. Lembra das plaquinhas? Você é bem-vindo aqui. Como é que é a outra? Jesus te ama, eu também. Não tinha esse negócio não. Quem é crente velho sabe o que eu estou falando. Tem gente que não, pasmem vocês, me perdoe se eu ofender você, não é minha intenção, mas, por favor, presta atenção no que eu vou falar. Ouça primeiro, depois você se ofende, ou não. Se ofender, me pede, depois eu te peço perdão. Tem gente que não vai na igreja se não tiver espaço kids. Deixa eu falar uma coisa que o Michel Duque fala. Ei, filho, dá trabalho. Se não quiser trabalho, não tenha. A tiazinha lá da... Tiazinha. A irmã lá do fundo, a irmã do berçário, as Meque e as Tainá, elas não têm obrigação de cuidar do seu filho. Ai, pastor, então a igreja vai perder muito com isso. Porque lá na bola de fogo é diferente. Lá no VEMAN é diferente. Não vou falar o nome para ser processado, não vou falar não. É diferente. Que seja, irmão. Faça bom proveito. Pastor do céu, nós temos que pagar 8 mil reais de aluguel aqui, irmão. Se o Deus que eu estou servindo não for o Deus que vai prover para eu pagar aluguel aqui, dessa igreja, você acha que eu vou confiar em você? Tem muita gente aqui que nem dizima. Você acha que eu confio no dinheiro que os irmãos trazem para a igreja? Confio em Deus em primeiro lugar. Agradeço de coração, muito respeito a você que contribui, que colabora com a casa, mas a verdade é uma só. Se não é Deus, irmão, você está aqui há 20 anos, há 20 anos que o negócio pega, entende? 20 anos, e aí faz parte do que eu vou fazer agora, que tem gente que vai, tem gente que vem, 20 anos. E 21 anos, vocês dizem o amor que a gente tem pela igreja, né? Dia 23 de maio fez 21 anos que a gente tem o Ministério Goel, ou a CVR/Ministério Goel, 21 anos, dia 23 de maio. Quantos lembraram que fez aniversário da igreja? Amém, obrigado. Quantos perceberam que em 21 anos, é o primeiro ano que nós não faz um bolinho de aniversário? Nem isso Deus deixou fazer esse ano. Mas o ano que vem a gente vai fazer o triplo. Luciano, sei que fica bonzinho, hein, Luciano? E aí, você está aí, talvez, um pouco azedo com essa mensagem? Eu também estou. Mas eu preciso fazer, por isso que eu estou aqui embaixo.
porque eu preciso fazer algo muito difícil, mas eu preciso fazer. Aquilo que eu quero que Deus faça aqui, ou que eu quero não, perdão. Aquilo que eu acredito que Deus quer fazer aqui, não pode começar sem antes começar pela minha casa, por mim, pelo colegiado de pastores da igreja. E nós estamos, né, Edclay, experimentando isso. Eu não posso querer falar tudo que eu falei para você aqui, eu sei que foi duro a palavra, sem antes ter ouvido com a mesma dureza, ou até mais, eu.